Fala, meus amiguinhos do Fute Clips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo aqui do Futebolaço Podcast do Dieguinho, muito maneiro esse podcast aqui. O convidado dele é o Fernando Zagueiro, que tem também outro podcast bem legal também, que já trouxe conteúdo aqui, que é o Storycast. E nesse vídeo aqui, o título do vídeo já vai atiçar a tua curiosidade. O Felipe Maestro jogou mais no Vasco ou no Flamengo? Eu tenho minha opinião bem clara aqui. E a gente vai falar sobre isso aí ao longo do vídeo. Vou trocar de janela, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, deixar sempre um comentário aqui no vídeo. O comentário ajuda muito, é muito bacana que você comente, nem que seja para me dizer de que cidade, que estado você é. E agora vamos lá, hein? Like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. E, pô, o Fluminense teve a época de Pet, Felipe, que a galera até reclama que eles tiveram um problema, o Felipe logo saiu, que foi logo assim que ele estraçalhou o Vasco naquela final do Carioca. Cara, tu tava nesse time ainda? Não, eu tinha saído. A minha primeira lembrança do Felipe não é no Vasco, é no Flamengo, na final do Jean. Cara, o que o Felipe joga naquela final é sacanagem. Foi um dos jogadores mais impressionantes em termos de habilidade que tu viu. Foi, eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho na seleção de base, né? Mas ele era muito diferente, mas não era o Ronaldinho do Barcelona ainda, né? Mas no profissional, o Felipe foi um dos caras mais... que eu joguei junto, né? Mais impressionantes com a bola no pé. Drible, passe. E o Felipe é um dos poucos caras que jogava bem. Bem não, jogava muito. De lateral esquerdo, de volante, de meio e de atacante. Isso é fato, não estou dizendo não. É só você olhar aí na internet que tu vai ver o cara desequilibrando nessas três posições. E nessa final aí, em 2004, eu estava na Alemanha. Minha mulher, ela é vascaína e eu sou Flamengo. A gente, dentro do jogo, e o Vasco estava bem, pô. Aí ela me sacaneando, brincando, estava até tomando alguma coisa lá, jogando, a gente jogava muita carta. Não tinha internet ainda. Era televisão de tubo, aquela comprida. Pô, isso é 2004. E via o jogo na TV de Portugal. Cara, ela me sacaneando, caramba. Eu falei, ó, quando o meu camisa 10 começar a jogar, esquece. Aí tem aquele lance no fim do primeiro tempo, lá com o Coutinho, que ele é expulso, não é isso? Porra. Falecido do Coutinho, pô. O Maluco. Coutinho faleceu? Não sabia que esse cara tinha falecido, não. Tem pouco tempo, né? Porque eu não, Cara, pelo menos eu nem sabia Eu disso. acho que tem mais de um ano, cara. Acho que tem mais de um ano. Mas foi Caralho. caso Cara, natural? acho que foi mal súbito, eu acho. Caraca. Acho que foi mal súbito. Quando o Felipe dá o drible, ele foi expulso, não foi? Maluco. Não foi? Ele bagunçou esse Coutinho, maluco. Coitado do maluco. Ele que O foi engraçado desse jogo aí, que pra mim foi talvez uma das maiores atuações da vida do Felipe, pelo menos foi isso que eu senti vendo de casa. Era tão imarcável o desgraçado na época, que começa com o Coutinho tá dando Sempre amarelo, mesmo vai na rua drible. e tira, põe o Igor. Sim. O Igor entra e toma o amarelo e o vermelho. E depois eu sei que é os três do Vasco expulsos, que é com ele rabiscando, era um pandemônio. E era aquela praga que só vai pra esquerda, que tu sabe, mas não pega. E a visão periférica, assim, eu que joguei, eu vejo o jogo de uma forma diferente. Estudei o jogo, né? Depois que parei. O Felipe, se ele vê que tem a cobertura, se ele percebe que ele Inteligente não vai, demais. que vai ter dificuldade, ele passa. E ele passa muito bem. Foi nesse jogo, acho que ele botou o Ibson na cara do gol, se eu não me engano. O Rafael, lateral direito, já tinha feito vários gols com o passe do Felipe. Tem um jogo em 2003, Flamengo e Bahia, que eu até fiz um gol nesse jogo. 6-0. Modéstia à parte, não fiz muito, mas esse eu fiz. Foi 6-0 o jogo. O Felipe fez chover nesse jogo. Ele, assim, dos 6 gols, ó, pra ter o escanteio que eu fiz o gol, ele que bateu. O Edilson fez 2 gols, acho que ele que deu o passe pros 2 do Edilson. O Rafael fez 1 ou 2, acho que ele que deu. Não, esse jogo aí. Estamos falando de 2 jogos discrepantes. Um que ele desequilibrou com drible, com 1 contra 1, e esse que eu tô falando de passe. De assistência. Pra tu ver como ele era um cara muito versátil no jogo. E sempre resolvendo. E nesse jogo aí que tu tá falando, quando... Foi o Coutinho ou foi o Igor que foi expulso? Foi o Igor. Foi o Igor que foi Porque expulso. tira o titular, bota o reserva e ele expulsa o reserva. Foi expulso. Aí eu falei, agora a gente vai ver o que vai acontecer no jogo. Cara, o Felipe foi um dos grandes jogadores que eu vi jogar bola aí nesse futebol brasileiro. E eu acho que, de repente, o pessoal poderia valorizar um pouco mais ele, cara. Porque
Mano, ele jogou muito. Ele surgiu no Vasco como um lateral extremamente habilidoso, muita habilidade mesmo. Muito, muito craque mesmo, de verdade. Aquela pegada do salão, drible curto, visão de jogo. Cara, Felipe é absurdo. E aí ele começou a peregrinar pelo futebol aí, passou pelo Palmeiras, foi pra fora do Brasil, não sei o quê. Quase foi vendido pra Roma, também se não me falha a memória, acho que foi Roma. Chegou a comprar ele, mas aí o bagulho foi pra FIFA, ele acabou voltando pro Vasco. Enfim, o lateral absurdo. Jogou muito. Final do Mundial, Vasco e Real Madrid, só deu Felipe, mano. Felipe jogou o fino da bola. Nossa, o jogador do Real Madrid, Panucci, aqueles caras da zaga lá do Real Madrid, Erro, você acho que tava em campo também. Pô, esses caras passaram mal com o Felipe, na moral. Porra, Felipe, absurdo. Aí, ponto. Aí tem a ruptura onde ele começa a jogar como um volante ali, meio campista, etc. E, cara, ele qualidade absurda também, extremo trato fino na bola, realmente rara habilidade técnica era o Felipe. E aí tem todo esse momento aí onde ele vai pro Flamengo. Eu me lembro que o pai dele, eu acho que o nome do Felipe é Felipe Jorge Loureiro, ou Lourenço, e o pai dele é o seu Jorge Lourenço, se não me falha a memória. E aí eu lembro que o pai dele, seu Jorge, putz, mano, ficou muito, muito puto quando o Felipe acertou com o Flamengo. O pai dele chegou a parar de falar com ele e tudo. Ficou nervoso. Deu uma treta lá. E aí, beleza. Começou a jogar o pessoal com a desconfiança, né? Porra, será que Felipe vai vingar no Flamengo? Vai jogar legal? Porra, Felipe vascaíno de raiz, que não sei o quê. Cara, ele não só jogou bem, como ele se tornou o camisa 10 e ele teve protagonismo no time, que não era um time que era lá essas coisas, tinha alguns jogadores de nome, mas que assim, ou ele tinha nome e iria se tornar um cara de nome, ou já tinha sido um cara de nome, mas já estava numa decadência. Essa foi uma fase nebulosa do Flamengo, essa fase que o Felipe teve, e ele era o ponto ali de brilho que tinha no Flamengo. E ele chegou a jogar uma época ali, no Flamengo ele foi volante, ele foi meia, e teve uma fase que ele era um ponta. Ele jogava pela ponta direita ali, cortando para dentro, chutando, um driblinho, fazendo jogadas, etc. E eu já vi o Felipe falar isso também, se não me engano, no Bolívia Talk Show, que a melhor fase da carreira dele foi jogando pelo Flamengo. Mas o Felipe tem alguma questão, assim, talvez seja por ele ter a raiz vascaína, e a gente respeita muito isso, né? Você não vê ele falando muito do Flamengo. Ele teve no Charla essa semana aí que passou, o Charla Podcast com o Felipe, acho que foi o Charla 200, e ele falou da passagem dele pelo Flamengo e não sei o quê, contou algumas resenhas com alguns jogadores de lá. Ele é meio tímido, assim, não é um tipo do cara que se solta muito em entrevista, mas ele falou até na oportunidade que gostou do Charla, e ele falou também até bastante sobre o Flamengo, mas você não vê muito. Você entra na rede social de qualquer jogador que jogou nos dois clubes, ou até em mais clubes aqui do Rio, ou até de São Paulo, que seja, você vê menções ao ex-clube. Opa, parabéns Flamengo aí pelos seus 100 e tantos anos de idade. Pô, parabéns pro Vasco, hoje é dia do Vasco, fazendo não sei quantos anos, não sei o quê. O Felipe simplesmente, aparentemente, ele disse que posta pouco, a gente vê pela rede social que ele posta pouco, mas o pouco que ele posta, ele não inclui o Flamengo na história dele ali na rede social, para enaltecer e valorizar a passagem dele, que foi uma passagem bacana, uma passagem marcante pelo Flamengo. Muito flamenguista que não chegou a ver os anos 90 no auge ali, o final dos anos 80, que começou a acompanhar o Flamengo mais de, sei lá, 98, 99, 2000, 2001 ali, o pessoal começou a ver dali, tem o Felipe como um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa do Flamengo. O Felipe foi um dos maiores camisa 10 que jogaram com a camisa 10 do Flamengo. Habilidade extrema. E ele foi, e muita gente concorda com isso, que isso não quer dizer que ele não foi foda no Vasco. Ele foi absurdo no Vasco, jogando de meio campista e jogando de lateral também, principalmente. O maior vencedor da história do Vasco. A gente não quer de forma alguma desmerecer isso, não. É um gigante de um jogador e um gigante de um clube, a gente não tá aqui desmerecendo. Mas a passagem do Felipe pelo Flamengo marcou muito, porque ele era o principal jogador do time. No Vasco, ele sempre dividia protagonismo com alguém. Ele nunca teve no Vasco numa situação onde ele era, por exemplo, o camisa 10 do Vasco e as jogadas todas passavam pelo pé dele e ele era o principal. Se ele jogasse bem, o time vencia, não sei o quê. Ele, quando era lateral, ele era um coadjuvante de muito luxo de outros caras, e quando ele veio mais veterano jogar como volante ali, meio campista, ele tinha ali, dividia o protagonismo com outros caras mais jovens que também tinham qualidade, e o Juninho Pernambucano estava também, que dividia uma responsabilidade com ele ali.
Então, assim, minha opinião é essa, mas você pode ter outra opinião. Coloca aí nos comentários o que você pensa, se você concorda que o melhor momento da carreira do Felipe jogando bola foi pelo Flamengo, mas que você entende também que no Vasco ele, logicamente, não seria o maior vencedor da história do clube se não fosse um grande jogador com uma grande passagem. Ou se você acha que é o contrário. Não, ele melhor Felipe melhor que já houve, foi jogando pelo Vasco, o auge dele foi esse, que não sei o quê. Bota aqui nos comentários que eu quero saber. Se você não quiser falar sobre isso, me diz só de que cidade, que estado você é, se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa um like no vídeo, e é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.